gravação, gravação, gravação. Assistir, conversar sobre, gravar de novo. Se trata de uma resposta, né, ou um resultado de muitas conversas que a gente vem tendo nos últimos anos sobre o quanto faltam experiências formativas que, além do estudo de técnicas modernas, também dediquem tempo à materialidade do contexto do audiovisual. Algumas câmeras, uma mesa de corte que recebe as imagens dessas câmeras e corta, edita ao vivo. As pessoas que estão assistindo a cena, né, os atores, atrizes, atuantes que não estão em cena, estão assistindo, né, já na televisão, que a gente tem no espaço, e depois a gente faz o replay. Então, quem estava em cena também é capaz de assistir. A gente desenvolve conversas, estimula essa autopercepção e a criação de um ponto de vista pessoal sobre o próprio trabalho. Por mais que a gente avance numa pesquisa pessoal, né, de si mesmo, de técnicas como as que se desdobraram a partir dos ensinos dos Stanislavski, né, Strasberg, Meisner, Stella Adler, entre outros. Se a gente chega no set de filmagem e acontecem coisas que a gente não experimentou com frequência, né, uma natureza muito específica de adrenalina, né, e estímulos muito concretos e novos, se a gente não está ali, né, experimentado nisso, nos atravessam aquela experiência ideal da sala de estudos, de treinamento. Por não incluir isso, né, se torna muito distante e isso acaba impedindo os atuantes de entrar em contato com tudo que eles muitas vezes, né, conseguem conquistar quando a câmera não está ligada, quando não tem uma pessoa aqui atravessando um microfone em cima da hora, quando não tem uma equipe se movimentando, quando não tem uma luz super desconfortável e intensa no seu rosto, quando você não é sem nenhum tempo de preparação, né, dirigido de uma maneira muito superficial, né, principalmente se a gente estiver falando de indústria. Caramba, o que a gente encontra é muito diferente assim, do que costuma ser apresentado para a gente numa sala de aula. Essas coisas, elas não precisam e não devem se sobrepor aos processos psicofísicos e principalmente ao jogo com o outro, mas a gente acredita que ao incluir isso no treinamento, a gente é capaz de fazer escolhas que estão ainda mais integradas com a especificidade do universo audiovisual. E como disse, isso a gente vê muito pouco por aí. E quando vê, muitas vezes vê isso orientado para, não sei, noções de mercado que podem acabar sendo muito redutoras, né, da vastidão que pode ser a experiência com o audiovisual, a investigação e o desenvolvimento do próprio trabalho, né, de atuação nessa mídia, enfim, nessas mídias, né. Quando a gente fala sobre as técnicas modernas de atuação, a gente tem não sei, parece que uma suficiência quando a gente fala da busca da verdade. Mas quando a gente fala sobre a contemporaneidade, isso já não basta. O contemporâneo é justamente o convívio entre as múltiplas possibilidades estéticas, né, culturais, as múltiplas, inclusive, noções de verdade. Se a gente desligar a televisão agora, ou for ao cinema agora, a gente vai encontrar trabalhos assim, que se dão a partir de premissas muito diferentes de atuação, né? Se a gente vai ver um filme do Wes Anderson, por exemplo, em que a gente vê uma construção estética bastante fotográfica, né, uma estética compositiva, em que não se trata exatamente de naturalismo ou de hipernaturalismo, né, e vai comparar isso com um filme dos irmãos Coen, ou um filme do Lírio Ferreira, ou um filme, ou uma novela da faixa das 11 horas, como Verdades Secretas, né, ou uma série mais contemporânea, também adulta, como Onde Está Meu Coração, né? Se a gente compara um produto como esse à Cine Hollywood, que também tem uma outra construção estética, percebem? A gente está lidando com construções muito diferentes e se eu sou um ator que me relaciona com o mercado sem perceber essas diferenças materiais, concretas, né, podendo dialogar especificamente com essas estéticas, eu também vou me limitando bastante. Apesar de isso também alimentar perspectivas individuais, a possibilidade de desenvolvimento pessoal, também interessa bastante isso que sempre está presente nas várias
experiências que o Labo desenvolve, né? Que é a experiência de comunidade. Principalmente, né, nos grandes centros urbanos, e quando a gente está falando de mercado de trabalho e indústria, é muito frequente que a solidão, né, a sensação de estar desagregado, seja algo muito presente nos relatos, assim, né? Algo que participa muito das dinâmicas de sofrimento dos profissionais desse campo, assim, né, dessa indústria. E no Labo, acho que o contrário disso sempre foi a nossa boia de salvação, assim, né? A gente costuma conseguir navegar justamente porque a gente se junta. Então, a gente vai estar também criando mais uma comunidade de pessoas interessadas na pesquisa contínua de atuação no audiovisual, né? A gente também tem previsões a respeito de criação de módulos de orientação de self-tapes, boas práticas técnicas na filmagem de self-tapes e de self-testes, que são duas coisas diferentes, com frequência confundidas aqui no Brasil. A criação do núcleo de experimentação audiovisual, né, para o desenvolvimento também de pequenos roteiros e filmagens autônomas, independentes, de curtas-metragens. Para a gente, né, essas coisas nunca se separam. Inclusive, para a penetração no mercado, na nossa experiência, essas coisas acontecem muito mais através da produção de vida, né, que pode aí sim magnetizar outros olhares, do que na busca desenfreada por uma vida que supostamente está lá no mercado, sabe? Então, enfim, comunidade, treinamento, pesquisa, convívio, tudo isso. Se essas coisas fizeram sentido para você, procure saber no nosso site ou no nosso Instagram se existe algum laboratório aberto nesse momento, ou presencial, ou em alguma das nossas versões online.